Bolsonaro vai prestar mais um depoimento à Polícia Federal por conta da investigação contra o Eduardo Bolsonaro. Só que nesse depoimento ele pode sair preso. Eu não duvido que Bolsonaro possa tomar uma prisão preventiva depois desse depoimento. Porque existem dois tipos de prisões. A prisão definitiva, que é aquela depois do julgamento, da sentença, e a prisão preventiva, que ocorre quando a pessoa está interferindo nas investigações. E é isso que o Bolsonaro está fazendo. E ele está morrendo de medo de tomar uma medida cautelar, prisão preventiva ou bloqueio de bens, porque foi sabido também que o Bolsonaro ligou para o Hamilton Mourão antes do depoimento dele, Mourão, como testemunha. E depois de tanta benevolência do STF com Bolsonaro, o limite já chegou. E eu vejo que uma ação mais drástica contra Bolsonaro pode ser tomada, até como reação a essas sanções do Donald Trump, que finalmente a cobertura política chegou a um consenso e percebeu que não tem nada a ver com Trump, não tem nada a ver com Bolsonaro, nada a ver com Eduardo, mas sim com o interesse das Big Techs. E eu me impressiono com o poder que elas têm de usarem a Casa Branca como relações públicas. Coloque nos comentários se você acha que há uma chance do Bolsonaro sair preso preventivamente. Se fosse outra pessoa no lugar de Bolsonaro, essa pessoa já estaria presa? E essas sanções, agora que a mídia já chegou a um consenso sobre elas, enfraquecem a posição política de Eduardo Bolsonaro? Gosta que o Bolsonaro está sendo apupado? Torce pela prisão dele? Se você torce, você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. O Bolsonaro, na próxima semana, dia 5 de junho, quinta-feira, vai prestar depoimento à Polícia Federal. Eu fiz um corte aqui que eu tive que colocar no meu celular, que amanhã começa a trezena de Santo Antônio, hein? Depois eu esqueço. Enfim, ele vai prestar um depoimento à Polícia Federal por conta da investigação do Eduardo Bolsonaro. E aquelas acusações do Eduardo estar atrapalhando as investigações no Brasil por pressionar as autoridades brasileiras com o governo americano, impondo sanções, intimidações, essas situações todas. O Bolsonaro, de todos os depoimentos dele, esse é o mais tenso, porque ele está com muito medo de sofrer alguma medida cautelar. Qual medida cautelar? Bloqueio de bens e prisão preventiva. Porque o Bolsonaro ele só vai prestar esse depoimento porque ele falou demais e disse que banca o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E abriu assim a possibilidade ou a hipótese de que o Bolsonaro ele mandou o Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos para articular sanções contra o Brasil, não só contra o governo brasileiro, mas contra o Brasil todo, para beneficiar ele, Bolsonaro. E ele está sendo financiado por isso. Falou demais e vai prestar depoimento. Também existe a possibilidade da prisão preventiva porque o Bolsonaro ligou para o Hamilton Mourão dias antes do depoimento de defesa do Hamilton Mourão para influenciar no depoimento. Isso pode ser visto como uma obstrução da justiça. Então, pessoal, depois de tanta benevolência do STF, pode ser que o limite já tenha atingido o patamar máximo. Porque o Bolsonaro se refugiou lá na embaixada húngara e não aconteceu nada com ele, nem tornozeleira eletrônica. Ele já fez um monte de coisa, supostamente se encontrou com o Valdemar Costa Neto escondido, estiveram juntos, falou que fala com... um monte de situação. Que faz com que o limite do STF ou do judiciário possa ter chegado no ponto que não dá mais para voltar. O Eduardo Bolsonaro, ele já tem mais ou menos o prazo de quando ele vai ser denunciado. Porque abriu o inquérito, agora ele vai ser denunciado em mais ou menos uns 30 dias. Até o final de junho, Eduardo Bolsonaro possivelmente estará denunciado pela PGR. E aí, ele muito possivelmente vai virar réu nessa situação toda, vai ser julgado e vai ser condenado. E ele vai ser condenado não pelaquilo que ele merecia ser condenado, que é pela burrice. Mas ele não vai ser condenado pela burrice, mas ele merecia. O maior crime do Eduardo Bolsonaro é ser burro. Porque eu já falei, cara, pra vocês, se todo mundo acha que eu brinco quando eu falo isso, que é uma picardia, não é. O Eduardo Bolsonaro, ele se comporta dessa forma porque ele tem um negócio pequeno. A ex-namorada dele falou. Então ele precisa dar demonstrações de grandeza. Que ele é grande, que ele é importante, pra compensar aquilo. Aquele negocinho. Essas sanções do
Donald Trump, do governo americano contra as autoridades brasileiras já estavam no radar e iriam acontecer. Eu cheguei a falar para vocês, não acredito que vá acontecer sanção por interesse do Donald Trump. Essas sanções podem acontecer se for do interesse das Big Techs. O Eduardo Bolsonaro, que é mais bem relacionado do que eu, deve ter ficado sabendo que essas sanções viriam. E ele quis pegar uma carona, falou o seguinte, que ele estava articulando, falou demais e se lascou. Se ele tivesse esperado o anúncio, ele poderia ter falado o quê? E quanto tempo demorou? 2 meses? Aí ele poderia ter criado uma narrativa pós-fato, falando, o governo americano está impondo sanções por conta da censura contra os bolsonaristas, pela pressão contra o meu pai, aquela coisa. Mas ele quis ter os louros do acontecimento e se lascou. Porque é burro. Megalomania do tamanho do piu-piu. E ficou muito claro que não tem absolutamente nada a ver com o Bolsonaro, o Eduardo, porque o governo americano fez uma postagem em português, referenciando uma outra postagem do Marco Rubio, que é o secretário de defesa. Mas se fez uma postagem em português, por que não tem nada a ver com o Bolsonaro? Muito simples. O que eles falaram? Que a liberdade, ninguém atua contra a liberdade americana, uma coisa mais ou menos assim, uma postagem para intimidar. Mas por que eles querem intimidar agora o Brasil e as instituições brasileiras? Porque na próxima semana vai ser retomada a discussão sobre regulamentação das Big Techs. E o governo americano está atuando junto com as Big Techs contra qualquer tipo de regulamentação. O governo americano possivelmente fez esse pacto dizendo o seguinte, nós vamos endurecer as regras contra vocês aqui, mas nós vamos tentar afrouxar o mundo todo. Cumpram as regras nos Estados Unidos e vocês não precisarão cumprir regras no resto dos outros países. Possivelmente é isso que está acontecendo. E fica muito claro, né? Esse pacto que teve do Trump com as Big Techs na campanha americana de 2024, perdão. O que me chama a atenção é o poder dessas empresas, dessas organizações, a ponto de usarem o governo americano, teoricamente o governo mais poderoso do mundo, para intimidar outras nações como se fossem relações públicas. A Casa Branca se tornou hoje o departamento de relações públicas das Big Techs. Porque a Casa Branca está trabalhando em prol das Big Techs. É surreal a força que essas companhias atingiram a ponto de influenciarem em políticas de Estado, criando dissabores diplomáticos. Estávamos discutindo esse avanço do capitalismo, né? A respeito da força que as Big Techs têm, ou terão, ou teriam para influenciar as soberanias. Porque isso tudo, as Big Techs são hoje o avatar de expansão do capitalismo. E finalmente, houve o consenso por parte da cobertura política brasileira sobre esse assunto. Depois de muito tempo, depois de uns 2 dias, mesmo o governo brasileiro já tendo falado que, olha, essa influência não tem nada a ver com o Donald Trump, ele está fazendo isso pelas Big Techs, depois de tanto tempo, finalmente há um consenso da cobertura política que são as Big Techs que estão tentando intimidar o governo brasileiro. O Leonardo Sakamoto do UOL, que a gente mete o pau nele direto aqui, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, da cobertura política tradicional a apontar isso. Escreveu no UOL. Então esse consenso da cobertura política enfraquece a narrativa bolsonarista. Enfraquece o Eduardo Bolsonaro. E começa também a educar a população brasileira, principalmente a classe média, né, que consome esse tipo de coisa, esse tipo de comentarista, de leitura, o que está de fato em jogo nessa situação toda. E como existem não interesses estrangeiros, mas interesses privados atacando o Brasil. Ou tentando influenciar nas nossas legislações. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas não duvidem que Bolsonaro, depois de quinta-feira, tem a situação jurídica bem mais apertada e complicada.